Um edifício de 3 corpos e um parque de 40 mil metros quadrados, que alguns poucos sabiam era uma escola religiosa para meninos surdos. E um parque de 40 mil metros quadrados, que alguns poucos sabiam era uma escola religiosa para meninos surdos. Tudo isso até o dia 25 de novembro, quando uma denúncia rasgou o manto de silêncio. A acusação dizia que no Instituto Antônio Próvolo de Lujan abusavam sexualmente dos meninos internados na instituição. Na rua Boedo 505, na cidade de Luján de Cuyo, em Mendoza, na Argentina, erguia-se um edifício imponente, o Instituto Próvolo. Era uma das várias sedes mundiais da Companhia de Maria para a Educação dos Surdos Mudos, uma instituição religiosa que oferecia apoio a meninos e meninas com deficiência auditiva. O edifício também era escuro e fechado, como se guardasse um segredo. Durante décadas, os pequenos passavam longas horas ali. Aprenderam a ler, escrever e se desenvolver em um mundo muitas vezes hostil para aqueles que têm uma deficiência. O Instituto Próvolo parecia um lugar seguro, a oportunidade de obter ferramentas para ter uma vida independente e autossuficiente. Entre os alunos criavam-se laços e muitos anos depois de terem terminado os estudos, alguns se reuniam para relembrar os velhos tempos. Mas havia algo que não se nomeava, uma lembrança compartilhada por todos e que ninguém podia pronunciar. Algo que não haviam contado nem mesmo para suas famílias. No Instituto Próbolo, os padres abusavam intimamente dos alunos, diariamente e por muitos anos. Todos pareciam agir com total impunidade porque, afinal, esses garotos não podiam se comunicar como os outros, até que alguém quebrou esse silêncio aterrorizante. Primeiro foi uma investigação jornalística na Itália, país de origem dessa congregação religiosa, e depois uma jovem de Mendoza que decidiu contar publicamente o que estava acontecendo na Argentina. Foi o início de uma investigação inédita na história dos crimes perpetrados por religiosos. E finalmente os culpados pagariam por seus crimes totalmente aberrantes. Recentemente, minha filha, há 3 meses atrás, não queria vir à escola. Na segunda e quarta-feira, ela chorava, mas ela não me dizia porque não queria ir à escola. Eu a mandava. O Instituto Próbolo recebia crianças de diversas origens. Alguns apenas frequentavam durante o dia para aulas e oficinas, enquanto outros praticamente viviam lá. Eles pertenciam a famílias humildes que não podiam cuidar de todas as necessidades que eles tinham e passavam longos períodos no instituto como internos ou estudantes. Então, sem saber, essas famílias estavam entregando seus pequenos nas garras de uma rede de abusadores de crianças. Mas quem suspeitaria daqueles padres e freiras que pareciam dedicados a uma obra tão nobre? E é que, para o exterior, pareciam empáticos, amorosos e muito atentos às necessidades de seus pequenos alunos. Não apenas ensinavam, mas também alimentavam, higienizavam, apoiavam e assistiam em tudo o que precisavam. Mas nos fins de semana e à noite tudo mudava. Nesses momentos em que o número de alunos se reduzia ao mínimo e só restavam aqueles que não podiam voltar para casa com suas famílias, o lugar se transformava em um inferno. As freiras se certificavam de que todas as crianças fossem para a cama sem os aparelhos auditivos. Diziam que era para cuidar desses frágeis dispositivos de possíveis quebras, mas o motivo era muito mais perverso. Eles não queriam que ouvissem os gritos que quebravam a tranquilidade da noite nesses longos corredores de quartos. Mas como havia começado esse calvário, esse terror? A verdade é que é difícil estabelecer uma data, mas talvez seja por volta de 1972, quando um padre de nome italiano chegou à cidade argentina de La Plata. Seu nome era Nicola Corradi e veio diretamente de Verona, no norte da Itália, para transmitir os ensinamentos de Antônio Próbolo, um padre católico que no século XIX dedicou sua vida a ajudar a comunidade surda. Corradi permaneceu em La Plata até 1998, sem que ninguém suspeitasse de suas verdadeiras intenções. Seu segredo permanecia seguro, mas a verdade era que ele havia sido transferido da Itália porque suspeitava-se que mais cedo ou mais tarde, essa fossa, essa sujeira que existe nos padres abusadores, seria revelada. Longe de pagar por seus crimes na Europa, como você percebe, ele aperfeiçoou seu sistema de abuso a 11 mil quilômetros de distância de sua terra natal.
E foi assim que quando Conrad deixou o Próbulo de Prata não foi por uma denúncia, mas por uma promoção. Ele havia ganho o cargo de diretor na sede do instituto que acabaram de fundar em Mendoza. Até 2006, seus crimes passaram completamente despercebidos pelas autoridades e pelas famílias de suas vítimas. Em quase 4 décadas, ele conseguiu se mover com total liberdade e acesso irrestrito a centenas de pessoas inocentes, deficientes, que estavam sob seus cuidados. Então era uma coisa comum. Naquela época, então. Quer dizer que todos os padres faziam isso? Sim. Também sexo? Sim. E os padres, quando se sabia, eram retirados? Eliminados. E quando descobriam os abusos? Estava Dom Turati, por exemplo, que fez essas coisas e depois para a América. Eles eram enviados quando se descobria que haviam cometido abusos contra as crianças? Para a Argentina. No ano de 2650, ex-alunos do instituto, mas da sede italiana, pediram uma reunião com os altos comandos da instituição para exigir que quase 30 padres suspeitos de abuso íntimo de menores fossem afastados de seus cargos. Mas ninguém atendeu aos seus pedidos e 3 anos depois a denúncia irrompeu nos meios de comunicação. O semanário El Espresso de Milão publicou os depoimentos de 15 ex-alunos que denunciavam ter sido abusados entre 54 e 84. Só então o Vaticano tomou providências no assunto e formou uma comissão investigadora. Mas aquilo era apenas a ponta do iceberg do que realmente acontecia na Argentina. Bastava apenas puxar o fio daquela investigação em Verona para descobrir o horror, a sujeira que estava guardada nesses padres que desdobravam, como te digo, os padres e freiras deste instituto na América do Sul. Refiro-me às perversões deles como sujeira. Na Itália não houve justiça. O Vaticano, coisa estranha, só culpou um único padre e o condenou a se dedicar à penitência e às orações. Ou seja, não fez nada, para que você me entenda. Para a justiça, os casos eram tão antigos que já não eram julgados, mas na Argentina as coisas seriam muito diferentes. Muito pequeno, para nunca estragar. Ainda para... Coçava. Diana Lizárraga tinha 28 anos e estava passando por um quadro depressivo muito profundo. Algo dentro dela pressionava para sair, mas ela não sabia exatamente o quê. Um dia ela decidiu ir à legislatura de Mendoza e pediu um intérprete de língua de sinais. As informações saíram dela como uma cachoeira incontrolável. Ela contou que no próbulo de Mendoza havia abusos e maus tratos constantes. Seus pais descobriram tudo naquele momento. Diana nunca conseguiu colocar em palavras o que tinha vivido na sua infância quando frequentava o lugar. Ela deixou a escola aos 18 anos, mas por uma década a ideia de que seus amigos ainda estavam sofrendo o que ela mesma sofreu a atormentou. Sua queixa cresceu como bola de neve. De repente, foi revelado que os casos eram contados às dezenas. A merda começava a flutuar. Talvez os casos fossem aos milhares. Quando os meninos olhavam pelas janelas deste instituto enquanto a noite caía, era o prelúdio do horror. Alguns pequenos eram amarrados pelos pés e mãos, às vezes esses mesmos. Mas os maiores eram forçados a abusar dos menores enquanto os padres observavam tudo. Os testemunhos que a justiça estava coletando eram cada vez mais terríveis, e é que o que acontecia no próvulo parecia superar todo o horror imaginável à medida que os meninos e adultos começavam a falar. Também apareciam os nomes próprios dos abusadores. O de Nicolas Conrad foi um dos mais emblemáticos, mas não o único, claro. O padre Horácio Corbaccio era o segundo no comando de Conrad e outro que sempre aparecia nos depoimentos das vítimas. E é que entre os anos 2005 e 2016 havia sido implantado em Próvolo um mecanismo de abuso sistemático e um pacto de silêncio que parecia abranger toda a cúpula da instituição. A pergunta que surgia então era: alguém que trabalhava lá poderia ignorar o que acontecia todas as noites? Pois à medida que a investigação avançava, a acusação não só alcançou os padres Conrad e Corbaccio, mas também um jardineiro do instituto chamado Armando Gomes, que também participava dos abusos, a um funcionário administrativo chamado Jorge Bordon, a quem apelidaram de Coroinha, e finalmente a outro funcionário que atuava como cuidador das crianças e cuja identidade não foi revelada.
pois foi considerado inimputável pela justiça. Todos haviam abusado ativamente das crianças por pelo menos 10 anos, e à vista de quem observava a equipe de cuidados no instituto, ou seja, as freiras. O que significa a participação neste caso de Kosaka Kumiko? Esta é a freira japonesa que acabou se entregando à Polícia Federal, que fez uma descarga de 11 horas ontem perante os promotores em Mendoza e que, para a justiça, e este é o dado realmente inquietante, como adiantava Belém, para a justiça, Kosaka Kumiko não apenas entregava menores para que os padres abusassem, mas ela participava ativamente dos abusos. Kumiko Kosaka era muito conhecida entre as crianças que frequentavam o próbulo. Em segredo, entre sinais, a apelidavam de a Freira Má. A princípio, parecia ser porque ela era muito rigorosa, fria e mais distante do que as outras. Com o tempo, disseram que ela espancava os pequenos e estava ciente dos abusos. Não demorou para surgir a hipótese de que ela também perpetrava os mesmos abusos. A investigação revelou outro detalhe sombrio sobre as freiras, como se não fosse suficiente. Elas pareciam ser as responsáveis, através de surras, por determinar quais eram submissos e quais rebeldes. Os primeiros eram entregues aos abusadores. Os pequenos que a enfrentavam no meio das surras se salvavam porque tinham mais chances de depois se atreverem a denunciar o que lhes havia acontecido. Os detalhes de todos os depoimentos gelam completamente o sangue, porque permitem vislumbrar o nível de perversão e impunidade com que por décadas esta rede foi gerida. Realmente este caso é bastante forte. A contundência das denúncias parecia facilitar o caminho para um julgamento rápido que colocasse fim a tal sofrimento e a todos os culpados atrás das grades, mas toda a trama judicial, especialmente no sistema penal argentino, tem também seus recantos e seus becos sem saída. E é que para poder condenar os autores de tal barbaridade, era necessário montar uma investigação grande, mas ao mesmo tempo minuciosa. Se havia casos em Verona e em Mendoza, era necessário seguir o obscuro rastro de Nicola em cada local que ele tivesse passado em sua nefasta carreira sacerdotal. Foi assim que a justiça, para ampliar a investigação para além da província de Mendoza, chegou também a La Plata, para descobrir se lá também havia vítimas dispostas a contar o que aconteceu. A Promotoria de Tráfico de Pessoas e Pedofilia de La Plata se alistou em 22 de fevereiro de 2017 para ouvir o testemunho de outros ex-alunos do Instituto e terminar de montar o mapa do caso Próbolo. Os juízes de La Plata seguiram o caminho traçado por Corradi e Corbacho e estavam ao mesmo tempo convencidos de que seus nomes também apareciam nos novos testemunhos e, portanto, não estavam errados. Corbacho havia trabalhado no Instituto Próbolo Plantense e na Escola Nossa Senhora da Merced, da mesma cidade, até fevereiro de 2017, enquanto Corradi havia feito o mesmo no Instituto de La Plata, na década de 90. Era então possível imaginar que eles teriam implementado um plano de abuso em um raio de tantos quilômetros e durante tantos anos. Até onde poderia ir a perversão desses padres? Os testemunhos dariam uma resposta e é que na província de Salta, localizada no norte da Argentina e a 1.500 quilômetros de distância de La Plata, uma testemunha identificada como Daniel S. contou que havia sido vítima de Corradi. As denúncias chegavam de todos os cantos do país e a confirmação da Itália de que a cúpula católica estava ciente de tudo não demorou a chegar. Sempre acontece, que surpresa! Mas enfim, enquanto a investigação avançava firmemente em território argentino, as redes sobreviventes de abuso eclesiástico na Itália revelaram que existiam várias denúncias anteriores no velho continente contra aquele sinistro padre que agora era investigado na Argentina. Desde o ano de 2009, as denúncias se acumulavam e já em 2012 3 casos haviam sido comprovados. No entanto, a igreja não havia tomado medidas contra os padres apontados. E na Argentina, uma pergunta começava a ganhar força e colocar tudo em perspectiva. O Papa Francisco estava ciente de tudo.
É preciso lembrar que o sumo pontífice é argentino e antes de ser nomeado à frente do Vaticano, atuou como arcebispo de Buenos Aires sob seu nome de nascimento, Jorge Mário Bergoglio. Francesco Zanardi, presidente da rede O Abuso, manifestou que no dia 9 de maio de 2014, um dos noticiários mais vistos da Itália divulgou um vídeo que foi replicado por todos os meios nacionais italianos e por outros em todo o mundo, dirigido precisamente ao Papa Francisco. Mas o Vaticano nunca respondeu, nem o bispo de Verona, Giuseppe Senti, quando as organizações que defendem vítimas desses doentes entraram em contato para pedir que afastassem Corradi e outros 14 doentes de suas tarefas de cuidado dos pequeninos com deficiência. Ontem, a Organização das Nações Unidas, emitiu um comunicado basicamente apressando o Vaticano. Dá um prazo de 60 dias para que forneça detalhes e modifique sobre a investigação canônica contra os padres. Mas porque a igreja manteve silêncio sobre as denúncias de abuso íntimo de Corradi e Corbacho, até que o caso explodiu definitivamente na mídia em 2017. Algumas perguntas, talvez, pois é que nunca vamos poder responder nem saber. Independentemente do papel da igreja, a justiça já estava atrás da pista dos abusadores. Enquanto os testemunhos se acumulavam, os acusados começaram a ser detidos. Está marcada uma audiência para o réu Corbacho depor. São 8 horas, ele está exercitando seu direito de defesa e estamos ansiosos para ouvir sua declaração. Declare o que declarar e, sinceramente, não entendemos que haja uma posição que o melhore na situação em que está. Ou seja, o nível de culpa que existe já está provado nesse emaranhado de impunidade, parece ter tido um papel-chave na freira que todos apontavam. Por isso, no 1º de abril de 2017, a Justiça de Mendoza também ordenou a captura de Kosaka Kumiko. No entanto, quando as autoridades foram buscá-la, Kumiko havia desaparecido. Deixe-me contar a história desta freira má. Kosaka Kumiko nasceu na cidade japonesa de Okazaki, mas chegou à Argentina ainda bebê no ano de 77 e dedicou sua vida inteira à fé cristã e recebeu os hábitos no ano 2000 sob a congregação das Filhas de Maria Santíssima do Horto. Seu papel de cuidadora dos pequenos no Instituto Próvolo de Mendoza lhe deu um acesso privilegiado a cada canto do prédio. Todos a conheciam e ela conhecia a todos, grandes e pequenos a todos. Quando seu nome começou a aparecer nos depoimentos das vítimas, Kumiko soube que seus dias de liberdade estavam contados. Primeiro a apontaram como conexão com os padres doentes e mais tarde como perpetradora de alguns dos abusos. No ano de 2017, Kumiko já não estava no próbolo. Ela tinha saído de Mendoza 4 anos antes e estava dando aulas de catequese em Buenos Aires, especificamente na cidade de Bela Vista. Quando foi avisada de que a polícia estava indo buscá-la, Kumiko parou de frequentar os lugares que costumava visitar. Durante 1 mês, a justiça a procurou. A freira parecia ter se escondido de todos, e até mesmo a possibilidade de que ela havia fugido da Argentina foi considerada, talvez encoberta pela igreja ou por seus próprios meios, através de contatos em sua família que tinha no Japão. No entanto, algumas semanas após seu pedido de detenção, a freira foi presa. A imagem deu a volta ao mundo. Vestida com seu hábito e um colete à prova de balas com as iniciais da Polícia Federal Argentina, a mulher tinha as mãos algemadas à frente, os dedos entrelaçados, o olhar baixo e era cercada por 2 policiais. Você consegue imaginar a vergonha que certamente, quem sabe se ela tem, mas eu digo que essa mulher sentiu? Quando Kumiko chegou aos tribunais, declarou por 9 horas seguidas diante dos promotores, mas não disse nada. Afirmou que tudo era mentira, que não tinha visto nenhum abuso na escola, que não era mais culpada de nenhum dos crimes de que era acusada e que as crianças às vezes podem mentir. Mas tantos poderiam mentir, eu duvido. Kumiko passou apenas 4 meses atrás das grades porque em setembro de 2017 a justiça concedeu-lhe o benefício da prisão domiciliar. E enquanto os padres doentes esperavam na prisão, Kumiko, sua suposta cúmplice, também um monstro, faria isso em sua casa como se nada tivesse feito. Mas agora voltemos ao Vaticano. E é que em 2018 ocorreram vários fatos notáveis no caso. Nos primeiros dias de janeiro, o terreno onde a escola funcionava estava lotado. Na primeira hora, chegaram gendarmes, advogados, queixosos,
pessoal do Ministério Público Fiscal de Mendoza e até jardineiros contratados pela prefeitura de Luján de Cuyo tinham uma tarefa aterrorizante. Eles tinham que procurar em cada centímetro do edifício e em todo o terreno adjacente qualquer resto humano, desde corpos sem vida de pequeninos até mesmo fetos escondidos no local. Na pesquisa, também esperavam encontrar corredores subterrâneos e dinheiro que os abusadores poderiam ter escondido durante esses anos para apagar todos os vestígios do que haviam feito. Entre os depoimentos coletados até aquele momento, alguns ex-alunos lembravam de ter visto ou ouvido falar de enterros em locais próximos ao instituto, que procuravam esconder os padres e as freiras sob o manto da noite. Era a pergunta. E assim, com um georradar, as autoridades vasculharam cada centímetro de terra para procurar algo escondido da vista humana. Os resultados não trouxeram grandes revelações para o caso, mas com os depoimentos parecia suficiente para enfrentar o primeiro mega julgamento que prometia ser um marco na história judicial argentina, ou talvez o maior fracasso judicial em muito tempo. Todas as cartas estavam em jogo. A justiça arquivou na segunda-feira o caso de um acusado de abuso sexual no Instituto Antônio Próvolo. Trata-se do ex-funcionário administrativo, cujo nome preservamos justamente porque, segundo os relatórios do corpo médico forense, trata-se de um indivíduo que não compreende a criminalidade dos fatos, que é hipoacúsico e, segundo todas essas perícias, nem mesmo entendia que estava sujeito a um processo judicial. Em 25 de setembro de 2018, o coroinha Jorge Bordon e ex-funcionário administrativo do Instituto confessou ter abusado de crianças e recebeu uma pena de 10 anos de prisão. Uma pechincha, isto é, nada. Foi um julgamento abreviado e a primeira condenação do caso. O que todos esperavam era o mega julgamento marcado para agosto de 2019. Nessa data, os acusados Corradi, Corbacho e Gomes finalmente enfrentariam as mais de 200 vítimas que confirmaram seu testemunho perante a justiça. Foram dias intensos, muito difíceis para as testemunhas e familiares que tiveram que expor novamente e com riqueza de detalhes os abusos sofridos por tanto tempo no próbolo. Algumas das vítimas estavam tão chocadas que não puderam comparecer ao julgamento. Imagine o trauma. Mas seus testemunhos chegaram aos ouvidos dos juízes. Finalmente, tanto esforço e persistência por parte dos denunciantes teve seus frutos, e os acusados foram considerados culpados dos abusos. Suas condenações foram exemplares para um caso dessas características na Argentina e no mundo. O padre italiano Nicola Corradi, de 83 anos no momento do julgamento, foi condenado a 42 anos de prisão. Seu segundo, o padre Horácio Corbacho, de 59 anos, recebeu uma pena de 45 anos de prisão. Ele também vai apodrecer. Enquanto isso, o jardineiro Armando Gomes, que foi julgado junto com os religiosos, também foi condenado a 18 anos de prisão por se aproveitar de 2 menores. Algo, podemos dizer, bastante curto o tempo. Da mesma forma, a sentença foi transmitida pela internet, mas dentro da sala apenas estavam presentes os condenados e suas vítimas. Quando as condenações foram conhecidas, os ex-alunos do instituto levantaram suas mãos e moveram as mãos de um lado para o outro. Na linguagem de sinais, era a maneira de dizer que a justiça havia sido alcançada ou que a verdade havia sido alcançada. Um padre italiano condenado pela justiça argentina por abuso sexual e violação de menores surdos morreu na quarta-feira aos 84 anos. Nicola Corradi recebeu em 2019 uma pena de 42 anos de prisão e cumpria prisão domiciliar devido à sua idade e problemas de saúde. A sensação agridoce de que Corradi teria perdido a vida condenado, mas sendo tão idoso que mal passou alguns anos preso, seria apenas um dos momentos difíceis de transitar para as vítimas e suas famílias a partir desse momento. Embora o primeiro julgamento tenha sido contundente e com condenações altas, a ferida daqueles anos de horror seria evidentemente muito difícil de fechar. Mas se existe a justiça divina, espero que neste momento todas essas pessoas estejam apodrecendo no inferno. Da mesma forma, no ano de 2020, familiares das vítimas foram até o Vaticano para pedir uma audiência com o Papa Francisco. Era uma maneira de fechar um ciclo, de entender qual papel a Igreja havia desempenhado naqueles anos de silêncio ensurdecedor. Mas acredita? O Papa Francisco não o recebeu.
A única menção direta ao caso por parte da estrutura eclesiástica veio do bispo auxiliar de La Plata, Alberto Germán, designado em maio de 2017 comissário apostólico pelo Vaticano para investigar internamente os crimes no Instituto. Mas enfim, este personagem, Alberto Germán, pediu perdão em nome da igreja e afirmou que o clero nunca encobriu os padres em questão. Não houve mais menções por parte da cúpula religiosa e ainda restava que a justiça desse uma última palavra, o julgamento das freiras. O último julgamento ocorreu durante 2 longos anos de audiência, ao contrário do primeiro. Aqui, as acusadas eram todas mulheres. Entre elas, se destacava a já mencionada Kumiko, esta japonesa, e uma segunda freira, Assunción Martínez. Mas a rede de possível encobrimento não abrangia apenas religiosas do Instituto, mas também diretoras de diferentes níveis, ex-diretoras e funcionárias também enfrentavam pela primeira vez a justiça. Eram Graciela Pascoal, Gladys Pinaca, Noemi Paz, Valesca Quintana, Laura Gatian, Cristina Leguiza e a psicóloga Cecília Rajo. Depois, no segundo julgamento, que foi particularmente longo e cruel para os denunciantes, mais de 100 testemunhas em cerca de 300 audiências reiteraram tudo o que aconteceu na esperança de que mais uma vez se fizesse justiça. Depois, para o mês de outubro, tudo parecia encaminhado para a condenação. A promotoria havia pedido 25 anos de prisão para Kumiko por abuso íntimo gravemente ultrajante e corrupção dos mais pequeninos, enquanto para as outras acusadas poderiam caber condenações de entre 3 a 18 anos por omissão de denúncias. Finalmente, o resultado deste julgamento foi um duro golpe para as famílias. Absolvendo a Kosaka Kumiko, absolvendo a Assunção Martínez Aquino, absolvendo a Graciela Pascoal Ibars, todas as acusadas, incluindo a freira Kumiko, foram absolvidas. De repente, 2 anos de debate interminável pareciam ficar no nada. A indignação e o choro cobriram a sala de audiência quando as vítimas ouviram que todas as acusadas estavam livres e sua participação nos fatos não podia ser comprovada. Da mesma forma, a decisão judicial foi uma surpresa para todos. Os meios de comunicação relataram o inesperado desse desfecho no segundo mega julgamento. O que mais restava a fazer? 1 mês após a absolvição, os promotores pediram a anulação da sentença. A decisão ficou nas mãos do Supremo Tribunal de Justiça da província, para revisar o que já se perfilava como uma das decisões mais controversas dos últimos anos. Até o momento, o tribunal não tomou uma decisão e esses pontos de interrogação geram uma inquietação nas vítimas que, aos poucos, tentaram curar aquele calvário que viveram em suas infâncias. Mas se você quer que eu faça mais casos como esses que estão relacionados à igreja ou à religião, deixe-os aqui embaixo na caixa de comentários. E também lembre-se que no botãozinho aqui dos membros você pode ter acesso a conteúdo extra. Custa cerca de R$50. É uma quantidade razoável por ter conteúdo extra e me ajuda a continuar crescendo e fazer vídeos mais legais.